Gente, eu tenho percebido isso cada vez mais que eu vivo. Eu entendo que existe sim um lugar dentro de nós onde tudo é calmaria e que de fato que o outro escolhe viver não precisa controlar as minhas emoções, né? É uma mudança de percepção que enquanto o ego diz, né, quando tudo vai dar certo, quando tudo der certo eu vou encontrar a paz, a alma diz, encontre a paz e tudo dará certo. E como que a gente faz para acessar esse lugar, né? Realmente na nossa superfície talvez a gente não encontre, porque já viu, na superfície do mar é onde tá as ondas. A gente precisa ir nas profundezas. É nas profundezas que mora a calmaria. Então, quando a alma diz, né, encontre a paz e tudo dará certo, é um convite para que a gente possa se aprofundar. E é muito bonito o quanto a nossa espiritualidade nos permite começar a viver isso, né? Quando eu penso muito assim que a espiritualidade não é só sobre misticismo, não é só sobre enxergar e perceber coisas que nossos olhos não podem ver, né? Acreditar no invisível, é muito além disso. A espiritualidade te ajuda a encontrar a paz que você tanto procura. A espiritualidade te ajuda a encontrar a felicidade, que é essa alegria que vem de dentro, que é independente das coisas que acontecem do lado de fora. É uma alegria de simplesmente ser, de simplesmente existir, de simplesmente acordar e despertar para mais um dia, sabe? E eu vejo que como a espiritualidade tem responsabilidade nisso, né? Quando você está conectado, você pode de fato começar a aprofundar em um lugar que existe essa calmaria dentro de você. Na turbulência, na superfície, se você está preso só ao que está acontecendo, né, ou que já te aconteceu, ao sofrimento, à dor, você fica vivendo sempre na superfície e ali as raízes não são formadas. Vá mais fundo, vá lá no seu coração, no que te mantém vivo diariamente, né, no que te faz continuar caminhando, nos valores, nas coisas que você acredita que são fundamentais para viver uma vida cada vez mais pacífica, cada vez mais compassiva, sabe? Quais são, né? O que você faz que te permite encontrar essa paz? Você está colocando a sua paz na mão dos acontecimentos, na mão das outras pessoas? E são elas que controlam a maneira como você está vivendo? E às vezes a gente percebe, caramba, realmente as pessoas e as situações têm muito controle sobre mim, né? Eu já percebi isso várias vezes em mim. Quando eu olho e falo, caramba, realmente eu dependo do que acontece para determinar como eu vou me sentir. Olha como a gente está sendo vulnerável, né? Muito mais filtro do que esponja. Na verdade a gente está sendo muito mais esponja do que filtro, né? E é preciso que a gente seja mais filtro de, opa, peraí, não é o que o outro está escolhendo viver, o que o outro está fazendo que vai determinar como eu me sinto. Você determina como você se sente. E para isso é como se você precisasse fazer uma proteção, né? Quando eu te digo proteja a sua energia, eu falo sobre isso também. Não deixar se misturar o que vem de fora com o que existe aí dentro. Porque se você aprender a cultivar a sua paz, aí sim você vai sentir que as coisas estão começando a dar certo. Não é esperar dar tudo certo para viver em paz. Porque o que seria esse esperar? Né? Esperar que todas as coisas aconteçam como a gente está esperando? Esperar que todas as coisas saiam exatamente como a gente tinha planejado? Aí talvez a vida nunca dê certo, né? Porque nunca as coisas saem exatamente como tem que ser, perfeitamente. Sempre acontecem coisas que são imprevisíveis, coisas que saem diferentes do que a gente gostaria. Então não espere a vida dar certo para ser feliz. Dá um jeito de ser feliz mesmo com a vida não dando tão certo assim, né? Que na verdade tá dando certo. É que nos nossos olhos o dar certo significa sair como a gente gostaria, né? Ou como a gente esperava. Mas como que a gente faz para encontrar essa paz mesmo quando realmente coisas acontecem e fogem do nosso controle? Nem tudo sai como a gente estava esperando, né? Como a gente queria que saísse. Mas e aí? Né? Talvez se a gente esperar uma vida inteira para chegar em algum lugar, esse lugar nunca vai chegar. E aí a gente vai desperdiçar a nossa vida inteira, né? Dando controle para as outras pessoas e esquecendo que nós mesmos podemos cultivar o que a gente quer viver dentro da gente. Né? Existem muitas chaves para que a gente possa encontrar essa paz. É uma natureza que é sua. E eu sei que como a gente vive num barulho que é muito intenso, né, como se a gente vivesse sempre dentro de um estádio do Maracanã lotado. Muitas vozes externas, muitas opiniões alheias, muitas maneiras, né, que o mundo e a sociedade dizem que a gente tem que ser, viver, fazer, sentir. É um certo controle que é exercido sobre nós. Mas a gente pode escolher se encaixar ou não ali, sabe? E eu vejo que, de certa maneira,
Se você vai se blindando, escolhendo a maneira como você quer se sentir por dentro e sendo mais seletivo com a sua própria energia, você vai fazendo de você mesmo o seu próprio templo, sabe? Você não precisa ir mais apenas em um outro lugar para encontrar a sua paz. É dentro de você. E talvez você precise só de alguns minutos de silêncio para reconectar isso novamente. Né? Se você está no seu trabalho e está vivendo uma situação super tensa ali no seu trabalho, se dentro de você você puder cultivar o seu templo, você fecha os seus olhos por um minuto e você encontra esse lugar de calmaria dentro de você, sabe? É um lugar que você escolhe o bem viver, onde você aprende cada vez mais a escutar para compreender, não para responder. Né? A gente está tão reativo a tudo que qualquer coisa que as pessoas falam, a gente quer rebater, a gente quer brigar, a gente quer impor a nossa opinião. E isso vai fazendo que cada vez mais a gente vai se afastando dessa paz. Né? Escolher viver em paz, como a própria frase diz, é uma escolha. Escolha cultivar o seu bem viver, sabe? Achar um espaço dentro de você para que o outro possa caber, mesmo que o outro tenha opiniões diferentes da sua, mesmo que o outro veja a realidade de uma maneira diferente da sua. Né? Estar reativo é uma coisa que está fazendo a gente perder a nossa paz. Né? A gente quer o tempo todo impor que o outro pense igual a gente, que o outro veja como a gente vê, que na nossa relação a gente tenha controle sobre a outra pessoa. Isso vai fazendo cada vez mais que a gente se afaste de ser o nosso próprio templo. Então, é um exercício de começar a escolher viver em paz. Tem uma frase que diz, se custa a sua paz, é caro demais. E quanto você tem pagado, né, por perder a sua paz? Você tem escolhido o caminho do entendimento ou o caminho do sofrimento? É uma coisa que, como a gente está vivendo num Maracanã lotado, muitos barulhos internos e externos, eu vejo que cada um de nós estamos tentando nos afirmar o tempo inteiro. E quanto custa, né, a nossa energia ficar precisando se afirmar a nossa opinião, tendo muita certeza. E aí hoje eu vejo que talvez viver em paz esteja relacionado com cada vez a ter menos certezas. É como se nós fôssemos um bebê diante de tudo que a gente tem para aprender nessa existência. Quanto menos certeza a gente tem, mais em paz a gente vive.